Eu que não sei nadar. Quem sou eu além das minhas memórias da água? A nascente do Rio São Francisco é o Rio Samburá, que fica localizado no município de Medeiros, no estado de Minas Gerais. É lá que Chico nasce, no Sudeste, para depois seguir seu caminho subindo para o Nordeste, assim como eu. Hoje existem 4 usinas hidrelétricas no Rio São Francisco, no seu caminho à Terra Foz. A Três Marias, Sobradinho, Luiz Gonzaga, Itaparica e Xingó, e o complexo de Paulo Afonso. A Bacia do São Francisco é dividida em 4 pontos também: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Minha cidade fica no Médio São Francisco, que se estende de Pirapora até Remanso. Ela chama Sítio do Mato. Lá não houve alagamento. Mas a erosão na margem do rio já levou algumas ruas inteiras. Tem um filme famoso, brasileiro, Narradores de Javé. Foi gravado lá. No filme, uma cidade inteira é inundada pelo rio por conta da hidrelétrica. A água gelada, o fundo do rio alternando entre argila e areia, os meninos jogando bola nos bancos de areia que se formam no meio do rio no tempo da seca. A foz do rio corrente desaguando no São Francisco, criando um degradê de cores com águas dos 2 rios. O corrente é escuro, o São Francisco marrom, quase dourado. As águas se misturando aos poucos, o sol refletido nelas, as crianças brincando e as garças voando. Essa é a minha primeira memória do São Francisco. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto ao mar. Vinícius de Moraes. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe me levou em uma viagem de 26 horas entre São Paulo e a Bahia. Eu tenho muitas memórias do tempo que vivi na estrada, dessa e de outras viagens, mas as minhas memórias preferidas são aquelas preenchidas de água. Quando chegamos ao nosso destino na Bahia, eu conheci o Rio São Francisco e me apaixonei. Chico recebeu esse nome por ter sido descoberto no dia dedicado a São Francisco de Assis, religioso italiano conhecido por ter abdicado de uma vida de riqueza a partir de um voto de pobreza. Francisco passou a viver sozinho na natureza e por isso é conhecido como protetor dos animais.
Eu gosto de pensar nele como um cara que estabeleceu uma relação respeitosa com o meio em que vivia. Ele sabia que era parte da natureza e não um corpo descolado no mundo. Eu nasci em Santo André, uma cidade do ABC paulista, berço do sindicalismo brasileiro. O meu filho nasceu em Salvador, mas ele tomou seu primeiro banho de mar aos 4 meses na praia de Canoa Quebrada, no Ceará. Ele conheceu São Francisco com 6 meses. Tem umas fotos lindas desse dia. Ele sorrindo, feliz na água dourada do rio. Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são que me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Ailton Krenak. Lembro de ouvir minha mãe e minha avó conversando quando compraram o terreno em que fica a nossa casa, que ele era bom de construir, pois na grande cheia de 79, o rio não chegou até aqui. Na época da cheia, minha mãe trabalhava na clínica, construída pelos missionários presbiterianos. Ela era técnica de enfermagem, mas fazia de tudo. Minha mãe virou até parteira. Eu gosto dessa imagem de minha mãe ajudando as pessoas a nascerem na beira do rio. Tem muita beleza nisso. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o pé de amêndoa. Gente, essa árvore grandona é o pé de amêndoa, viu, gente? E aqui é uma floresta cheia de cobra e escorpião. Não passem pelo ela, que ela. Não passem pelo ela nunca. Não passem pelo ela nunca que for. Tem passeio do mato. Ela é bem sombria. Quando Caetano tinha 4 anos, ele queria ser biólogo marinho, para limpar o mar. Ficava pela praia catando lixo que encontrava. Assistia vídeos sobre a crise do plástico nos oceanos. Eu ficava observando esse movimento dele, esse cuidado, e me peguei preocupada também, mais do que antes. Aprendi muitas coisas a partir dessa preocupação de Caetano. Eu já conhecia o mar. Na verdade, eu sempre conheci o mar. Nossa família é do litoral de São Paulo. Minha avó era de Santos e minha mãe nasceu em São Vicente, a primeira cidade do país. Ela adora contar isso. Então, com poucos meses de vida, eu fui batizada na água do mar. Eu tenho lembranças esparsas da Praia do Gonzaga em Santos, de fazer castelos de areia e de ter muito medo das ondas que quebram na praia. Ondas sempre foram um problema para mim. Às vezes eu tenho pesadelos com tsunamis e acordo assustada. Talvez por isso eu não tenha aprendido a nadar. O São Francisco cruza 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ele possui inúmeros afluentes e abastece diversas áreas que convivem com a seca extrema. Ele também é conhecido como o Rio da Integração Nacional, por seus mais de 2.300 quilômetros de extensão terem servido de caminho para os colonizadores portugueses se espalharem pelo país, para explorar nossas riquezas naturais. Como um vírus que se alastra e devasta tudo o que encontra pelo caminho. Foi na Copa de 94 que eu conheci o Rio São Francisco, na cidade de Sítio do Mato. Era julho, época da seca do cerrado.
Ali no oeste da Bahia, os biomas se dividem em Cerrado e Caatinga, e eu percebo na minha cidade um pouco dos dois. Eu lembro de estranhar o tipo de quentura e secura do tempo, diferente de São Paulo, e de achar bonita a cor da terra, um marrom muito característico dessa região, e também da sensação de entrar no rio pela primeira vez. Quando a pandemia começou, eu estava em Salvador com Caetano. Ficamos cerca de um mês na capital, até eu conseguir uma carona para casa. Passamos 2 anos morando em Sítio do Mato. O tempo da pandemia era diferente lá. Acho que foi um grande privilégio ficar esse tempo na beira do rio, no interior. Tinha quintal, gato, cachorro, terra, árvore, planta. Nós podíamos olhar as estrelas e ver a lua cheia nascer no horizonte sob o São Francisco. Ela nasce laranja, enorme, quase dá para confundir com o sol. Eu queria ter uma lente teleobjetiva, algo assim para poder capturar essa lua que eu só consigo ver lá. Caetano passou muitas tardes nadando no rio, correndo com a cachorra e recolhendo o lixo da margem. Ele aprendeu a nadar nesse tempo, sozinho. Um tempo em que ele vivia imerso na natureza, mergulhado nas águas. Agora para desligar. No dia 4 de outubro de 2022, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco soltou 20 mil piaus, peixe natural do rio, nas águas do São Francisco. A ação aconteceu em Petrolina, Pernambuco, para comemorar os 521 anos do descobrimento do Velho Chico. Segundo os noticiários, a ação foi uma maneira de celebrar e preservar o maior patrimônio natural do Vale de São Francisco, o rio, que é símbolo da região nordeste do país e representa prosperidade para as populações ribeirinhas. Eu vou voltar para você, rio, para lavar a minha alma de novo. eBay. Em 2023, a avó de uma grande amiga faleceu, quase centenária. Ela era ribeirinha e migrou para São Paulo, nova. Nunca mais voltou. Pra mostrar pra avó dela. A avó dela sente saudade do Rio. Na velhice, às vezes, ela se queixava de saudades do rio. E minha amiga me pedia para gravar vídeos para mostrar para ela. Era um jeito de matar a saudade. Minha avó morreu em 2017. Eu fiz um curta sobre ela alguns meses antes, para uma matéria da faculdade. Foi assim que eu conheci Ricardo, que editou esse filme para mim. A gente ficou amigo ali, fazendo esse documentário curtinho. Começamos a trabalhar juntos, nunca mais nos separamos. Já fazem 6 anos. De lá pra cá realizamos muitas coisas juntos. Na minha cidade tem uma festa chamada Festa do Candeeiro. Ela foi uma festa muito importante durante muito tempo para a memória da cidade. Foi meu avô que criou. Durante a festa, as pessoas soltavam candeeiros acesos no Rio São Francisco e a marujada acompanhava os candeeiros até eles pararem em uma das margens para recolher. Eu lembro das luzes iluminando o rio. É uma memória bonita. Ou talvez seja só uma lembrança que eu criei.
Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Ailton Krenak. Eu sabia que minha avó ia morrer, então resolvi gravar o curta. Meu avô faleceu 1 ano antes, sem que eu fizesse algo parecido. Eles costumavam sentar juntos na varanda à tarde, tomando café quente no calor do oeste baiano e olhando o trânsito dos barcos que atravessam São Francisco. Alguns barqueiros acenavam para eles e eles respondiam. Eles sabiam de tudo da vida das pessoas que atravessam o rio. Depois que eles morreram, a casa deles passou a ser a minha casa. Ela sempre foi, porque eu sempre vivi com eles. Mas agora só tinha eu lá. Eu e meu filho. Minha mãe tem a casa dela em outro lugar. Mesmo com todas essas construções levantadas por nós de pedra e tijolo, o meu maior sentimento de pertença, de sentimento de estar em casa, é quando eu tô no Velho Chico. É como se ele fosse um pedaço de mim, assim como os meus avós, minha mãe, meu filho. Eu me emociono quando eu tô perto dele, quando eu falo nele, quando a memória dele se manifesta em mim. Eu tenho medo dele morrer também, como os meus avós. Eu sei que os rios estão aí há muito tempo e eu espero que eles permaneçam, mesmo quando eu já não estiver aqui. Eu espero que eles permaneçam quando nada mais estiver aqui. Chico é um dos meus melhores amigos. É para onde eu volto quando eu me perco nas estradas da vida, para me reencontrar. Eu sinto que o São Francisco cuida de mim, do jeito dele, e eu tento fazer o mesmo por ele, do meu jeito. Esse filme é uma forma de cuidado, de demonstrar todo o afeto que eu sinto por ele e que eu sei que ele sente por mim. Desce uma lágrima salgada dos meus olhos enquanto eu escrevo essa declaração de amor para Francisco. Meu amigo, minha casa e minha família.